Milionário desmaia em reunião e a faxineira que o socorre revela um segredo surpreendente. Era uma manhã agitada em São Paulo. Lar estava carregado da tensão que só uma reunião de negócios pode proporcionar. Marcelo, um pai solteiro de sucesso que parecia conjugar suas responsabilidades com maestria, estava sentado à mesa, cercado por executivos nervosos. A todo instante, olhares de expectativa e murmúrios sussurravam na sala. Ele era o homem do momento, mas, por dentro, sentia-se preso em um labirinto escuro de preocupações. O coração batia acelerado e um frio na barriga não o deixava em paz. Marcelo, você poderia compartilhar sua visão sobre os próximos passos? Uma voz reverberou ao redor, mas parecia tão distante. Ele assentiu, engolindo em seco enquanto tentava manter a compostura. Seus olhos percorreram a sala. De repente, todo mundo parecia girar, e então tudo escureceu. O desmaio foi abrupto. O rosto de Marcelo colidiu contra a mesa de vidro, ecoando um. Ele se sentia flutuando, consciente apenas da dor e do calor que se espalhava pelo rosto. E a sala? Um caos completo. Pessoas gritando, olhares assustados. Mas havia alguém que não hesitou. Beatriz, a faxineira do andar, estava ali, e seu instinto logo tomou conta. Com uma agilidade impressionante, ela se aproximou. "Chama a emergência! Alguém, por favor!" A mão dela estava firme, enquanto ela examinava Marcelo, sem se deixar abalar pela confusão que a cercava. O toque delicado no pulso dele a fez perceber algo alarmante. A pressão estava errática e o medo corroeu seu estômago. Ele estava à beira de uma crise. Quando acordou, estava cercado por luzes brancas e o cheiro do desinfetante hospitalar. O seu coração disparou. Não era só uma reunião que ele tinha perdido. Era sua vida. E bem ao seu lado, Beatriz estava lá, com um sorriso encorajador, mas preocupada. "Você está seguro agora, Marcelo?" Ela disse suavemente, mas ele pôde ver a tensão em sua expressão. O que estava acontecendo? Nos dias que se seguiram, Marcelo foi diagnosticado com uma condição cardíaca hereditária, que ele não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Sempre sentiu que precisava ser o forte, especialmente para Sofia, sua filhinha de apenas 10 anos. O olhar dela, cheio de desespero, remeteu à dor da perda da mãe. "Ana, e se eu deixar minha filha sozinha nesse mundo?" O medo de encarar a verdade dominava. Beatriz se tornava uma presença constante, oferecendo carinho e apoio, ouvindo os temores de Marcelo. "Você precisa lutar pela sua saúde, não só por você, mas pela Sofia." Ela o confrontava. Quanto mais conversavam, mais as barreiras emocionais dele começaram a cair, revelando um lado que ele pensou ter enterrado. A conexão entre os dois se fortaleceu. Ele hesitava. E Sofia? E Beatriz? O que aconteceria com a vida que estava florescendo entre eles? O capítulo terminou na sala de espera. Marcelo com o telefone na mão. Um número desconhecido na tela. O coração acelerava. O que aquele chamado significava? Seria uma nova chance ou o fim de tudo que começou a se formar? Havia promessas e desafios à espreita, mas a resposta ainda estava por vir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcelo estava paralisado, com o telefone em mãos. O número desconhecido piscava na tela, e uma onda de ansiedade tomava conta dele. O que aquele chamado significava? Ele segurou a respiração, momento em que um flash de memórias invadiu sua mente. O riso de Sofia,
As noites em claro, pensando na sua saúde, a conexão que estava construindo com Beatriz. Ele não podia deixar tudo isso escapar. Vai, atende! Ele sussurrou para si mesmo. Mas, antes de conseguir tocar na tela, a porta da sala de espera se abriu e uma enfermeira entrou com a expressão tensa. Senhor Marcelo, o coração dele disparou. Precisamos conversar sobre o seu caso. Estresse. A palavra ecoou em sua mente. Ele se levantou, as pernas tremendo. Não sabia se era medo ou adrenalina. Aconteceu algo com a Sofia? A preocupação desnudava sua voz. Não, não é isso. A enfermeira hesitou olhando para a parede antes de voltar a encará-lo. Recebemos os resultados dos exames de sangue que você fez. Um frio na espinha. E tem algo que precisamos discutir sobre sua família. As palavras dela pareciam pesadas, como se cada sílaba carregasse um fardo imenso. Vou buscar um médico. Aquilo golpeou como um soco no estômago. Minha família? Ele mal conseguiu processar, enquanto ela saía. O nervosismo tomou conta de cada célula do seu corpo. O que poderia haver que envolvesse seus... A enfermeira voltou segundos depois, acompanhada pelo cardiologista, um homem de meia idade, com óculos que escorregavam pelo nariz. Marcelo, precisamos ser claros. O seu exame revelou um quadro genético que pode impactar sua saúde, mas há algo mais. A voz do médico ficou um pouco mais baixa, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo profundamente guardado. O que encontramos se refere a um histórico familiar que você talvez desconheça. Marcela estremeceu. Como assim? Ele não conseguia entender. A luz fluorescente piscava em sua mente, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. O seu pai e a sua mãe? O médico puxou um arquivo e começou a ler. Pelo que parece, sua mãe teve uma condição rara, e seu pai pode estar envolvido em algo que jamais imaginou. Temos motivos para acreditar que você não é filho biológico deles. As palavras desapareceram no ar ao redor dele. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo, engolindo numa escuridão fria. Não era possível. Não, isso não pode ser verdade. O caos dentro dele cresceu, um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, dor. Uma máscara de desespero cobria seu rosto. O médico prosseguiu. Recebemos informações anônimas, registros que colocam esse fato em dúvida. E as consequências disso são sérias. Você pode ter familiares que nunca conheceu. Cada batida do seu coração parecia disparada pela incerteza. Ele pensou em Beatriz, como tudo que construíram poderia ser afetado. E Sofia, como ela reagiria a isso? É hora de decidir o que fazer com essa informação. O médico olhou nos olhos dele, um lampejo de compreensão passada entre eles. Você está pronto para descobrir a verdade? Marcelo queria gritar, correr. Ele se sentiu um estranho na sua própria vida. Os laços que antes o sustentavam agora pareciam ameaçados. Com um nó na garganta, ele respondeu. E se eu não quiser saber? E se a verdade for mais devastadora que a mentira? O médico inclinou a cabeça. Às vezes, Marcelo, a verdade é a única forma de enfrentarmos nossos medos. Ele se viu perdido em um mar de perguntas e a única certeza que lhe restava agora era que uma tempestade se aproximava. E o que ele faria, com tudo isso se revelando? O telefone ainda estava em sua mão, mas agora não importava mais. O que realmente importava, nem ele sabia. E a única coisa que desejava era que aquela sala se tornasse um lugar seguro de novo. Antes que tudo desmoronasse, Marcelo estava perdido, sua cabeça girando com a revelação inesperada. A possibilidade de não ser filho biológico de seus pais o consumia. O que isso significava para sua vida? E para Sofia? E Beatriz? Naquele momento, ele sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. O médico tinha acabado de falar, e as palavras ainda ecoavam em sua mente. Você pode ter familiares que nunca conheceu. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções. O que fazer com essa verdade? Olhou para o médico, seu olhar implorando por respostas. Marcelo, se você não estiver preparado, é compreensível. O médico começou, mas foi interrompido por um grito vindo do corredor. Um alvoroço encheu a sala.
Pessoas se aglomeravam e o som de passos apressados se aproximava. A porta se abriu um estrondo e 2 paramédicos entraram, levando uma maca. A expressão aterrorizada da enfermeira fazia o coração de Marcelo acelerar ainda mais. "É sério!" ela gritou. "Precisamos de espaço!" O médico se voltou para os paramédicos e Marcelo se aventurou a perguntar: "O que aconteceu? Quem está?" "Um acidente de carro, senhor. Uma mulher está em estado crítico", respondeu um dos paramédicos, mas estava tão focado em seu trabalho que não olhou nos olhos de Marcelo. Então, um eco familiar chamou sua atenção. "É a Beatriz!" Ele mal se lembrou de como estava paralisado. Com um ímpeto, saiu da sala em direção ao barulho. Havia algo dentro dele, uma ligação inegável, e seu coração estava em chamas de preocupação. Ao correr pelo corredor, ele viu um grupo de médicos e enfermeiros atendendo uma mulher caída no chão, a maca abarrotada de equipamentos e coberta com um lençol. A dor e o sofrimento estavam estampados nos rostos de todos. O pânico gripou seu coração. Ele se aproximou, cada passo pesando como chumbo. Quando a mulher foi trazida para mais perto, seu coração disparou. Era Beatriz. O rosto pálido, ferimentos visíveis. "Não, Beatriz!" ele gritou, a voz ecoando pelo corredor. A cena se tornou uma vertigem de gritos e movimentos frenéticos. "Nós precisamos de um IV! Controle a hemorragia!" As ordens surgiam seguidas de ações rápidas, mas Marcelo ficou paralisado. Ele não conseguia acreditar no que via. Beatriz, quem o havia apoiado, justo ela. "Vai ficar tudo bem, Beatriz. Eu estou aqui." Ele se aproximou, sua mão tremendo enquanto tocava o ombro dela. Uma enfermeira o afastou. "Senhor, por favor, precisa se manter afastado." Ele não conseguia. A imagem da mulher que se tornara uma âncora para ele era devastadora. Não havia sentido em perder alguém tão especial quando havia finalmente encontrado um pouco de esperança em sua vida. Uma reflexão de tudo que estava por vir e a revelação de que ela poderia não estar apenas próxima. O que se esconderia por trás daquela conexão? Ele olhou para o médico sem palavras. "Salvem ela, por favor." Mas neste momento, as verdades estavam se entrelaçando e o choque da sua própria vida estava apenas começando. "Marcelo, você precisa ouvir isso agora." A família de Beatriz. A voz do médico ecoava, mas Marcelo estava em estado de choque, como se apenas agora estivesse se dando conta do quanto Beatriz poderia significar para ele além do que sabia. "Ela não é só uma faxineira, Marcelo. Ela pode ser a chave para a verdade sobre você, sobre seu passado, sobre quem você realmente é." As palavras do médico provocaram uma onda de frio. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, onde tudo se entrelaçava com fios de destino. E agora, com Beatriz à beira da morte, havia um mistério ainda maior a ser desvendado. No fundo, uma pergunta estourava como um relâmpago em sua mente. E se Beatriz tivesse mais a ver com seu passado do que ele jamais imaginou? A realidade que estava se desenrolando não só ameaçava sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E o que ele faria a respeito? Ele mal podia imaginar, e com o coração pesado, a única certeza que ele tinha era que tudo estava mudando e que o futuro nunca mais seria o mesmo. E para Sofia? E Beatriz? Naquele momento ele sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. O médico tinha acabado de falar e as palavras ainda ecoavam em sua mente. "Você pode ter familiares que nunca conheceu." Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções. O que fazer com essa verdade? Olhou para o médico, seu olhar implorando por respostas. "Marcelo, se você não estiver preparado, é compreensível." O médico começou, mas foi interrompido por um grito vindo do corredor. Um alvoroço encheu a sala. Pessoas se aglomeravam, e o som de passos apressados se aproximava. A porta se abriu com um estrondo, e 2 paramédicos entraram, levando uma maca. A expressão aterrorizada da enfermeira fazia o coração de Marcelo acelerar ainda mais. "É sério!" ela gritou. "Precisamos de espaço!"
O médico se voltou para os paramédicos e Marcelo se aventurou a perguntar: "O que aconteceu? Quem está?" "O acidente de carro, senhor. Uma mulher está em estado crítico", respondeu um dos paramédicos, mas estava tão focada em seu trabalho que não olhou nos olhos de Marcelo. Então, um eco familiar chamou sua atenção. "É a Beatriz!" Ele mal se lembrou de como estava paralisado. Com um ímpeto, saiu da sala em direção ao barulho. Havia algo dentro dele, uma ligação inegável, e seu coração estava em chamas de preocupação. Ao correr pelo corredor, ele viu um grupo de médicos e enfermeiros atendendo uma mulher caída no chão, a maca abarrotada de equipamentos e coberta com um lençol. A dor e o sofrimento estavam estampados nos rostos de todos. O pânico gripou seu coração. Ele se aproximou, cada passo pesando como chumbo. Quando a mulher foi trazida para mais perto, seu coração disparou. Era Beatriz, o rosto pálido, ferimentos visíveis. "Não, Beatriz!" ele gritou, a voz ecoando pelo corredor. A cena se tornou uma vertigem de gritos e movimentos frenéticos. "Nós precisamos de um IV. Controle a hemorragia." As ordens surgiam seguidas de ações rápidas. Mas Marcelo ficou paralisado. Ele não conseguia acreditar no que via. Beatriz, quem o havia apoiado, justo ela? "Vai ficar tudo bem, Beatriz. Eu estou aqui." Ele se aproximou, sua mão tremendo enquanto tocava o ombro dela. Uma enfermeira o afastou. "Senhor, por favor, precisa se manter afastado." Ele não conseguia. A imagem da mulher que se tornara uma âncora para ele era devastadora. Não havia sentido em perder alguém tão especial quando havia finalmente encontrado um pouco de esperança em sua vida. Uma reflexão de tudo que estava por vir. E a revelação de que ela poderia não estar apenas próxima. O que se esconderia por trás daquela conexão? Ele olhou para o médico sem palavras. "Salvem ela, por favor." Mas neste momento as verdades estavam se entrelaçando e o choque da sua própria vida estava apenas começando. "Marcelo, você precisa ouvir isso agora." A família de Beatriz. A voz do médico ecoava, mas Marcelo estava em estado de choque, como se apenas agora estivesse se dando conta do quanto Beatriz poderia significar para ele, além do que sabia. Ela não é só uma faxineira, Marcelo. Ela pode ser a chave para a verdade sobre você, sobre seu passado, sobre quem você realmente é. As palavras do médico provocaram uma onda de frio. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, onde tudo se entrelaçava com fios de destino. E agora, com Beatriz à beira da morte, havia um mistério ainda maior a ser desvendado. Então, um momento gelado paralisou o tempo. Um homem entrou correndo pela porta, ofegante, com um olhar dramático. Era Jorge, o amigo de Marcelo, que soubera da situação alarmante. "Marcelo, o que está acontecendo?" "É Beatriz, ela está..." Marcelo começou, mas Jorge o interrompeu, o rosto pálido. Ela é da minha família." Um silêncio absoluto se instaurou na sala. Todos olharam para Jorge, sem entender. Marcelo sentiu a respiração faltar, a mente correndo. "O que você está dizendo?" "Ela é minha irmã." Jorge gaguejou, os olhos arregalados. "Eu pensei que tivesse perdido ela anos atrás." O choque tomou conta de Marcelo. Basta de reviravoltas e segredos. Tudo começou a fazer sentido de forma aterrorizante. Ele não sabia como reagir. Beatriz, a mulher que o apoiou, que parecia tão distante e tão perto ao mesmo tempo, a única conexão que ele tinha na sua vida desmoronou diante dele. O médico olhou para Jorge, confuso. "Mas isso não faz sentido." "Mas é verdade. Meus pais. Eles disseram que ela se mudou e nunca mais a vi. Beatriz estava lá o tempo todo e eu nunca soube." O desespero na voz de Jorge ecoava, tão intenso que quase ensurdecia. Marcelo fez a única pergunta que lhe restava. "E se ela precisar de um transplante? E se for a única maneira de salvá-la?" "Então você precisa encontrar aquela verdade que tanto teme." Jorge respondeu, a voz tremendo de emoção pura e desespero. O peso daquela revelação era quase insuportável.
O que Marcelo faria agora? Ele estava de pé na linha tênue entre o amor e a dor, o passado e o presente. E agora, mais do que nunca, ele sabia que as respostas que buscava poderiam ser devastadoras. O telefone ainda estava em sua mão, mas agora ele não sabia se era hora de ligar ou o que isso poderia significar. Você está pronto para descobrir? Jorge olhou para Marcelo, cada um empurrado pela urgência, pela vida, por segredos que se entrelaçavam como um emaranhado de raízes. E, com o coração pesado, a única certeza que ele tinha era que tudo estava mudando e que o ar pesado cercava a sala e o caos parecia estar apenas começando. Como poderia Beatriz ser irmã de Jorge? A mente de Marcelo girava em um turbilhão, enquanto ele olhava para o médico, buscando alguma resposta, um fio de esperança. Mas antes que pudesse processar a informação, o som de um alvoroço cortou. O ambiente, que já era tenso, se tornara insuportável. Mais enfermeiros e médicos corriam para a sala. Todos pareciam urgentes demais. Como se o tempo estivesse se esvaindo. O que está acontecendo? Marcelo gritou, sua voz tremendo. Ela está com uma hemorragia interna. Precisamos agir agora. O médico apareceu junto a Beatriz, olhando para a equipe. Preparem a sala de cirurgia rápido. A adrenalina aumentou. Marcelo sentiu seu coração disparar. Beatriz, não, por favor. A imagem da mulher que lhe oferecia apoio agora estava tão vulnerável. Ele precisava dela. A sala parecia girar, mas uma sensação estranha cresceu dentro dele. Um medo, algo mais. Uma enfermeira se aproximou, olhando para Marcelo com compaixão. A preparação para a cirurgia pode demorar. Você deve se manter calmo. Mas ele não conseguia. A pressão estava insuportável. De repente, um grito veio do corredor. Não, não posso deixá-la. Era uma mulher desesperada. Marcelo virou-se, reconhecendo a voz. Era Ana, a ex-mulher que ele pensava ter deixado para trás, a mãe de Sofia. O choque na voz dela reverteu a tensão da sala. Ele nunca imaginou que ela estaria ali, e muito menos em um momento como aquele. Ana? A palavra escapuliu de seus lábios, como um sussurro. A mulher parou, os olhos a arregalaram em reconhecimento. A expressão dela dizia tudo: dor, preocupação e uma pitada de urgência. Marcelo? Eu não podia ficar longe. A Beatriz, ela é importante. Marcelo estava paralisado. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela? Ana hesitou, olhando para o chão, como se estivesse pesando as palavras. O ambiente estava cheio de murmúrios, as pessoas paradas em volta. Ela não é só uma faxineira. Não é só isso. A voz de Ana tremia. Beatriz é sua irmã também. O tempo parou. As palavras dela penetraram seu coração. Marcelo sentiu um frio na espinha. Como isso é possível? Os ecos de suas próprias inseguranças e medos agora se tornavam ainda mais evidentes. Ana balançou a cabeça. Eu não posso explicar tudo, mas você precisa saber. O que aconteceu no passado, as decisões que tomamos. Não era minha intenção protegê-los do que a vida guardava. Eu só queria que ficassem a salvo. Para de falar, Ana. Você me deixou e levou a Sofia. A raiva e a confusão misturavam-se dentro dele. Mas a nova revelação, a ideia de que ele tinha uma família a mais, o deixou atordoado. E se tudo o que pensava estar seguro estava, na verdade, prestes a desmoronar, nesse instante o médico se aproximou de Beatriz e a sala silenciou mais uma vez. Não temos muito tempo. Precisamos decidir agora sobre o transplante. Se não, corremos o risco de perdê-la. Marcelo sentiu o chão vibrar sob seus pés. Ele olhou para Jorge, que parecia igualmente chocado. A tensão estava insuportável. O que isso significava para eles? O que aconteceria se escolhessem agir? Agora, com seu telefone ainda em mãos, Marcelo se viu diante de um desdobramento que mudaria tudo. E se essa verdade, toda essa confusão e dor, fosse a única forma de ele enfrentar seus medos? Antes que pudesse decidir,
Os olhares se voltaram para Beatriz. Ela estava em perigo, seu destino em jogo. E com isso, os fios de suas vidas estavam entrelaçados mais do que jamais imaginaram. O que você vai fazer, Marcelo? A pergunta de Jorge cortou o ar. Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. A única certeza que tinha era que a tempestade estava apenas começando. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir a verdade. Antes que fosse tarde demais. Marcelo estava parado, o peso da revelação prestes a desabar sobre ele. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente. Ela é minha irmã. O ar pesado cercava a sala, e o caos parecia estar apenas começando. Como poderia Beatriz ser irmã de Jorge? A mente de Marcelo girava em um turbilhão enquanto olhava para o médico, buscando alguma resposta, um fio de esperança. Os paramédicos estavam apressados e a tensão aumentava a cada segundo. Marcelo sentia o chão tremer sob seus pés. Beatriz, ele gritou, implorando por alguma ação, por alguma solução. O médico se aproximou, mas não havia tempo a perder. Um grito repentino cortou o ar. Precisamos de um voluntário para a transfusão. A enfermeira gritou, desesperada, e os olhares se voltaram para Marcelo e Jorge. Eu posso. Marcelo ergueu a mão, sua voz carregada de urgência. Eu sou compatível. Mas Jorge o segurou pelo braço, os olhos arregalados. Não, você não pode. E se algo der errado? É minha decisão, Jorge. Eu não posso deixá-la morrer. A frustração aumentava dentro dele. O médico olhou de um para o outro, avaliando a situação. O caos nas proximidades ia crescendo em intensidade. As máquinas apitando, a equipe médica correndo, gritos e ordens ressoando. A adrenalina pulsava. Ele precisava de Beatriz viva. Estava decidido. Mas antes que pudesse dar um passo, um alvoroço irrompeu na porta. Uma mulher entrou, ofegante, com os olhos cheios de desespero. Favor, é sobre Beatriz. Ela precisa de mim. É a Tânia, a melhor amiga de Beatriz, que Marcelo nunca tinha visto antes. Eu sou a única doadora compatível. Ela gritou e a sala silenciou. A revelação a paralisou. Você o quê? Marcelo não conseguia acreditar. Como ela sabia? Tânia, como você sabe? Jorge questionou, a raiva brilhando nos olhos. A mulher hesitou, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fui avisada. Eu sou filha do verdadeiro pai de Beatriz. O choque atingiu Marcelo como um raio. Filha do pai? O mundo ao seu redor pareceu girar mais rápido. O que isso significa? Ele sentiu o coração disparar. Beatriz não é apenas sua irmã, Marcelo. Ela é minha irmã também. Nós somos fruto de um relacionamento que nossos pais esconderam. Eles separaram a gente. Tânia gritou, as palavras ecoando na sala. Havia confusão, havia raiva, havia dor. Isso não pode estar acontecendo. Jorge gritou, tentando processar o que ouvia. As famílias de vocês se conheceram e nunca nos contaram. Nesse momento, o médico fez uma pausa. Seu rosto expressando mais seriedade do que antes. Se isso for verdade, Tânia, isso muda tudo. Beatriz pode ter uma condição que se conecta com todos vocês. O peso na sala era quase palpável. Marcelo se virou para Tânia, que agora estava paralisada de medo. Você sabia que esta mulher estava em perigo e não disse nada? Seu tom era de dor, de traição. Tânia balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia que ela estava aqui, mas sempre senti que havia algo faltando. Algo me puxando para ela. Ele queria gritar. Ele queria entender. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava agora em uma espiral de revelações. E se Beatriz realmente morresse? Se ele perdesse a chance de descobrir mais sobre essa nova família que nunca soube que tinha? Mas tudo o que se desenhava agora estava além de sua compreensão. As vidas estavam conectadas por laços que nem ele, nem Jorge, nem mesmo Beatriz poderiam imaginar. A sensação de desamparo o dominou. O hospital, a vida, tudo girava. Ele se lembrou da Sofia, da necessidade de ser um pai digno. E o que ele tinha que fazer agora? Com uma determinação renovada, Marcelo olhou para os dois, a sombra da dúvida pairando.
Precisamos agir e precisamos descobrir toda a verdade. Mas se não salvarmos Beatriz primeiro, não teremos chances. Ele sentiu que uma decisão final estava se formando. A equipe médica preparava-se. Mas o ar ficava cada vez mais denso com os segredos. Agora ele se sentia mais perdido do que nunca. Qual seria o próximo passo? Suas revelações poderiam ser a chave para tudo, ou o começo do final. Marcelo estava parado, o peso da revelação prestes a desabar sobre ele. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente. Ela é minha irmã. O ar pesado cercava a sala e o caos parecia estar apenas começando. Como poderia Beatriz ser irmã de Jorge? A mente de Marcelo girava em um turbilhão enquanto olhava para o médico, buscando alguma resposta, um fio de esperança. Os paramédicos estavam apressados e a tensão aumentava a cada segundo. Marcelo sentiu o chão tremer sob seus pés. "Beatriz!" ele gritou, implorando por alguma ação, por alguma solução. O médico se aproximou, mas não havia tempo a perder. Um grito repentino cortou o ar. "Precisamos de um voluntário para a transfusão." A enfermeira gritou desesperada e os olhares se voltaram para Marcelo e Jorge. "Eu posso!" Marcelo ergueu a mão, sua voz carregada de urgência. "Eu sou compatível!" Mas Jorge o segurou pelo braço, os olhos arregalados. "Não, você não pode." "E se algo der errado?" "É minha decisão, Jorge. Eu não posso deixá-la morrer." A frustração aumentava dentro dele. O médico olhou de um para o outro, avaliando a situação. O caos nas proximidades ia crescendo em intensidade. As máquinas apitando, a equipe médica correndo, gritos e ordens ressoando. A adrenalina pulsava. Ele precisava de Beatriz Zisa. Estava decidido, mas antes que pudesse dar um passo, um alvoroço irrompeu na porta. Uma mulher entrou, ofegante, com os olhos cheios de desespero. "Por favor, é sobre Beatriz. Ela precisa de mim." Era Tânia, a melhor amiga de Beatriz, que Marcelo nunca tinha visto antes. "Eu sou a única doadora compatível." Ela gritou e a sala silenciou. A revelação a paralisou. "Você o quê?" Marcelo não conseguia acreditar. "Como ela sabia? Tânia, como você sabe?" Jorge questionou, a raiva brilhando nos olhos. A mulher hesitou, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Fui avisada. Eu sou filha do verdadeiro pai de Beatriz." O choque atingiu Marcelo como um raio. "Filha do pai?" O mundo ao seu redor pareceu girar mais rápido. O que isso significa? Ele sentia o coração disparar. "Beatriz não é apenas sua irmã, Marcelo. Ela é minha irmã também. Nós somos fruto de um relacionamento que nossos pais esconderam. Eles separaram a gente." Tânia gritou, as palavras ecoando na sala. Havia confusão, havia raiva, havia dor. "Isso não pode estar acontecendo!" Jorge gritou, tentando processar o que ouvia. "As famílias de vocês se conheceram e nunca nos contaram?" Nesse momento, o médico fez uma pausa, seu rosto expressando mais seriedade do que antes. "Se isso for verdade, Tânia, isso muda tudo. Beatriz pode ter uma condição que se conecta com todos vocês." O peso na sala era quase palpável. Marcelo se virou para Tânia, que agora estava paralisada de medo. "Você sabia que esta mulher estava em perigo e não disse nada?" Seu tom era de dor, de traição. Tânia balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sabia que ela estava aqui, mas sempre senti que havia algo faltando, algo me puxando para ela." Ele queria gritar. Ele queria entender. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava agora em uma espiral de revelações. E se Beatriz realmente morresse? Se ele perdesse a chance de descobrir mais sobre essa nova família que nunca soube que tinha? Mas tudo o que se desenhava agora estava além de sua compreensão. As vidas estavam conectadas por laços que nem ele, nem Jorge, nem mesmo Beatriz poderiam imaginar. A sensação de desamparo o dominou. O hospital, a vida, tudo girava. Ele se lembrou da Sofia, da necessidade de ser um pai digno. E o que ele tinha que fazer agora? Com uma determinação renovada, Marcelo olhou para os dois, a sombra da dúvida pairando. "Precisamos agir.
e precisamos descobrir toda a verdade. Mas se não salvarmos Beatriz primeiro, não teremos chances. Ele sentiu que uma decisão final estava se formando. Mas antes que pudesse se mover, a luz fluorescente começou a piscar. Um zumbido perturbador preenchia a sala. A energia elétrica falhou e a situação que já era tensa se tornou caótica. Os monitores começaram a apitar em frenesi. Os médicos e enfermeiros pareciam em pânico, tentando restaurar a ordem. E aí, em meio ao caos, algo estrondoso aconteceu. A porta dos fundos se abriu violentamente e um homem de terno escuro entrou, seu olhar feroz. Paramédicos, levem a Beatriz agora. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Quem é você? Jorge gritou furioso. Eu sou o responsável por ela. O homem respondeu. A fúria em seu olhar dançava com uma urgência não conhecida. Eles não podem saber. Ele se virou, olhando diretamente para Marcelo. E você? Fico fora disso. Os olhos de Marcelo viajaram de Beatriz para o intruso. Era uma mudança abrupta. O que ele sabia? O que mais ele não sabia? E por que aquele homem estava tentando impedir seu acesso à verdade? A sua irmã que estava em perigo. Deixe-me em paz, Marcelo respondeu, sentindo a fúria e a confusão se misturarem em seu peito. Se não for por Beatriz, eu não vou deixar você ganhar. Nas sombras do hospital, a revelação mais chocante estava por vir. O homem parecia ter uma conexão direta com o passado de Marcelo. Algo que estava prestes a iluminar o lado mais obscuro desta história. E com isso, uma nova tempestade se aproximava, deixando todos em alerta. Marcelo sentia que toda a sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E o que mais essa noite ainda poderia revelar? Segredos pairavam no ar, prontos para serem desvelados. Marcelo estava parado, o peso da revelação prestes a desabar sobre ele. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente. Ela é minha irmã. O ar pesado cercava a sala e o caos parecia estar apenas começando. Como poderia Beatriz ser irmã de Jorge? A mente de Marcelo girava em um turbilhão enquanto olhava para o médico, buscando alguma resposta, um fio de esperança. Os paramédicos estavam apressados e a tensão aumentava a cada segundo. Marcelo sentia o chão tremer. Ele gritou, implorando por alguma ação, por alguma solução. O médico se aproximou, mas não havia tempo a perder. Um grito repentino cortou o ar. Precisamos de um voluntário para a transfusão. A enfermeira gritou, desesperada, e os olhares se voltaram para Marcelo e Jorge. Eu posso! Marcelo ergueu a mão, sua voz carregada de urgência. Eu sou compatível. Mas Jorge o segurou pelo braço, os olhos arregalados. Não, você não pode. E se algo der errado? É minha decisão, Jorge. Eu não posso deixá-la morrer. A frustração aumentava dentro dele. O médico olhou de um para o outro, avaliando a situação. O caos nas proximidades ia crescendo em intensidade. As máquinas apitando, a equipe médica correndo, gritos e ordens ressoando. A adrenalina pulsava. Ele precisava de Beatriz viva. Estava decidido. Mas antes que pudesse dar um passo, um alvoroço irrompeu na porta. Uma mulher entrou ofegante com os olhos cheios de desespero. Por favor, é sobre Beatriz. Ela precisa de mim. Era Tânia, a melhor amiga de Beatriz, que Marcelo nunca tinha visto antes. Eu sou a única doadora compatível. Ela gritou e a sala silenciou. A revelação a paralisou. Você o quê? Marcelo não conseguia acreditar. Como ela sabia? Tânia, como você sabe? Jorge questionou, a raiva brilhando nos olhos. A mulher hesitou, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fui avisada, eu sou filha do verdadeiro pai de Beatriz. O choque atingiu Marcelo como um raio. Filha do pai? O mundo ao seu redor parecia girar mais rápido. O que isso significa? Ele sentiu o coração disparar. Beatriz não é apenas sua irmã, Marcelo. Ela é minha irmã também. Nós somos fruto de um relacionamento que nossos pais esconderam. Eles separaram a gente. Tânia gritou, as palavras ecoando na sala. Havia confusão. Havia raiva. Havia dor. Isso não pode estar acontecendo, Jorge gritou, tentando processar o que ouvia. As famílias de vocês se conheceram e nunca nos contaram? Nesse momento,
O médico fez uma pausa, seu rosto expressando mais seriedade do que antes. Se isso for verdade, Tânia, isso muda tudo. Beatriz pode ter uma condição que se conecta com todos vocês. O peso na sala era quase palpável. Marcelo se virou para Tânia, que agora estava paralisada de medo. Você sabia que esta mulher estava em perigo e não disse nada? Seu tom era de dor, de traição. Tânia balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia que ela estava aqui, mas sempre senti que havia algo faltando. Algo me puxando para ela. Eu queria gritar. Eu queria entender. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava agora em uma espiral de revelações. E se Beatriz realmente morresse? Se eu prevesse a chance de descobrir mais sobre essa nova família que nunca soube que tinha? A tensão palpável na sala aumentava e Marcelo se lembrou da Sofia. Da necessidade de ser um pai digno. Com uma determinação renovada, ele olhou para os dois, a sombra da dúvida pairando. Precisamos agir e precisamos descobrir toda a verdade. Mas se não salvarmos Beatriz primeiro, não teremos chances. A decisão parecia simples, mas as consequências eram imensas. Então, como um trovão em um céu claro, a luz fluorescente começou a piscar. Um zumbido perturbador preenchia a sala. As máquinas apitando em frenesi. Os médicos e enfermeiros agitados, alarmes soando, exigindo. Não! O que está acontecendo? A enfermeira gritava, seu rosto pálido, enquanto tentava lidar com as máquinas que pareciam enlouquecer. Marcelo se virou em direção à porta quando viu um grupo de homens de terno adentrando o corredor. A expressão deles era uma mistura de autoritarismo e urgência, como se estivessem ali para aliviar a pressão que envolvia Beatriz. Saia do caminho! Um deles gritou, se aproximando. Precisamos da paciente. Quem são vocês? Jorge explodiu, a indignação esquentando suas palavras. Serviço de proteção. O homem respondeu e a sala congelou. É a bordo. A vida da paciente está em risco, mas não da maneira que vocês acham. Marcelo sentiu um frio correr pela espinha. O que quer que estivesse acontecendo, nenhuma boa notícia vinha disso. Ele queria saber mais. O que você quer dizer? Ele gritou, sua voz ecoando na sala. Ela é parte de algo maior do que imagina. Sua vida é uma mercadoria e a sua saúde é a chave. A explicação foi cortante, como uma faca. As revelações estavam se acumulando, escondendo mais segredos do que Marcelo poderia suportar. Os olhos de Jorge se arregalaram. Você não pode estar falando sério. Por que Beatriz estaria envolvida em algo assim? Porque Beatriz é uma parte de um esquema muito maior envolvido que uma família que vocês pensam conhecer. Se ela morrer, segredos que pertencem a vocês também desaparecerão. As palavras caíram como bombas e todos na sala ficaram em silêncio. Marcelo olhou para Beatriz, que estava lutando pela vida. Segredos? Que segredos? A pergunta escapuliu de seus lábios em um sussurro desesperado. Toda a verdade sobre a sua origem incluirá todos vocês. O homem concluiu, um sorriso malicioso brotando de seu rosto. Marcelo se viu diante de um mar de incertezas, um abismo de segredos e possibilidade, enquanto a sala começava a girar novamente. O que acontece agora? Sua mente gritou. A urgência estava lá, mas agora havia algo mais. Um mistério profundo e sombrio que se entrelaçava com suas vidas. É tudo verdadeiramente o que parece? Eles estavam prestes a perder não só a vida de Beatriz, mas também toda a compreensão de quem eram. E no meio do caos e da revelação, Marcelo percebeu que descobrir a verdade agora era apenas o começo. Marcelo estava paralisado, tentando processar as palavras do homem misterioso. A sala estava cheia de tensão. E o ar parecia pesado com todas as revelações. O que você quer dizer com essa verdade sobre a origem dela? Ele exigiu, a voz tremendo. Olhou para Beatriz, seus olhos cheios de dor e expectativa. O homem sorriu, um sorriso frio que fez gelar a espinha de Marcelo. Beatriz não é apenas uma peça nesse jogo. Ela é uma chave. Uma chave que abre portas para um passado que seus pais ocultaram. Marcelo sentiu o estômago revirar. O que isso significava?
O que mais ele não sabia? Nesse momento, um alvoroço nos corredores se transformou em gritos. Um grupo de segurança entrou, empurrando as pessoas para o lado. Havia uma urgência desenfreada e ninguém tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Um paramédico gritou: "Temos que levar Beatriz para a sala de cirurgia agora." Marcelo mal teve tempo de reagir antes de tudo se descontrolar. "Não, ela precisa de mim." Ele tentou avançar, mas um guarda o segurou. A força dele era esmagadora. "Afastem-se, precisamos cuidar dela." De repente, os gritos mudaram. "Ela está acordando!" O murmúrio percorreu a sala. Marcelo virou a cabeça. Uma inspiração de esperança. Beatriz estava abrindo os olhos. Uma fração de segundo de alívio antes que tudo se transformasse em caos novamente. "Beatriz, por favor, não me deixe!" Ele gritou. A dor na voz era palpável. Ela olhou para ele, confusa, uma gota de sangue escorrendo pelo canto da boca. "Marcelo, eu não sei onde estou." Sua voz era fraca, como um sussurro no vento, mas algo em seu olhar enviou uma onda de terror pelo corpo dele. Havia mais atrás dos seus olhos. Uma sombra. "Precisamos levá-la agora." O médico gritou, mas Marcelo não conseguia deixar a mão dela. Ele estava paralisado, um nó na garganta. E aí, tudo aconteceu em um instante. Um novo grito ecoou. Desta vez brutal e desesperado. "Parem! Não levem ela!" Era Tânia. Ela avançou, os olhos arregalados. "Beatriz, é uma armadilha! Não é ela! Não é segura!" Todos na sala congelaram. O tempo parou. "O que você quer dizer com isso?" Marcelo disse, um misto de incredulidade e medo. "Ela precisa de ajuda." Tânia se virou para o homem que tinha entrado antes, agora pálido e perdido. "A verdade que você tanto queria, Marcelo, está mais próxima do que você imagina. Eu não sei como, mas Beatriz está envolvida em algo muito mais sombrio." Ela olhou para o homem, então para Beatriz. "E você também." Os olhares se cruzaram. Marcelo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Como assim?" ele exigiu. "Que tipo de envolvimento?" "Sobre aquele relacionamento que seus pais esconderam, não acabou como você pensa. E Beatriz foi criada como uma mentira. Ela não sabe a verdade sobre o que realmente está por trás disso tudo." A voz dela tremia, mas suas palavras eram uma lâmina cortante. Beatriz estava se esforçando para se manter consciente, o terror crescendo em seus olhos enquanto ouvia as revelações. "O quê? O que você está dizendo?" Ela mal conseguia processar. Cada palavra parecia mais aterrorizante que a anterior. "Eu não sou a única que precisa saber, Beatriz. Você também." Tânia gritou, a emoção explodindo. "Mas isso pode comprometer a vida de todos nós. E se você descobrir?" A tensão na sala entrou em erupção. O homem de terno avançou, tentando controlar a situação, mas os segredos estavam saltando à vista de todos. "Eu não posso permitir que isso aconteça. Você não sabe o que está dizendo." A revelação de Tânia pairou no ar, pesada e insuportável. Marcelo mal conseguia respirar. O que mais havia por trás de todo aquele drama? E se o que Tânia dissera fosse verdade? O que aconteceria se Beatriz realmente estivesse em perigo, mais do que nunca imaginara? "Precisamos ir agora!" o médico gritou, e Tânia olhou para Marcelo com um pedido silencioso nos olhos. "Você precisa decidir, Marcelo. O que você sabe pode destruir tudo. Escolha." Marcelo estava dividido. O que era mais importante? Descobrir a verdade ou salvar Beatriz? Ele olhou para ela, a fraqueza em seu corpo, a vida prestes a se esvair. E naquele momento fatídico, ele fez uma escolha, mas não sabia se seria certa. E assim ele hesitou, a pergunta ecoando em sua mente. "O que você faria no meu lugar?" A vida deles nunca mais seria a mesma, e o futuro estava nas balanças, prestes a desamar em cima de todos. Marcelo estava paralisado, a mente em um turbilhão. O homem de terno encarava todos com um olhar gélido, enquanto Tânia soltava verdades que pareciam explodir como fogos de artifício. Beatriz é a chave para um passado que seus pais esconderam. Aquela frase reverberava no cérebro de Marcelo,
um eco doloroso que o deixava sem ar. Tantas promessas, tantas mudanças, e agora a vida de Beatriz estava em jogo. Precisamos agir! O médico gritou, mas a pressão aumentava. O tempo parecia se arrastar enquanto os olhos de Beatriz imploravam por ajuda. A pressão da situação era insuportável e os gritos de urgência preenchiam o ar, criando um frenesi de caos ao redor. Sem pensar duas vezes, Marcelo agarrou a mão de Beatriz, determinado. Vamos, não podemos deixar que isso acabe aqui. Ele virou-se para o homem de terno, sua voz firme. Eu não sei o que você quer, mas não vai tirar ela de mim. O intruso hesitou, e Marcelo viu uma fraqueza em sua postura. Você não entende, garoto. O homem tentou se impor, mas o olhar de Marcelo não cedeu. Não deixe que a lealdade cega impeça você de ver a verdade. Nesse momento, a sala ecoava com o som de passos apressados. O cirurgião chegou e Marcelo sabia que era a hora da verdade. Levem Beatriz agora. Não temos tempo a perder. O médico ordenou e, com um movimento decidido, estavam todos em movimento. Marcelo e Jorge ajudaram os enfermeiros, enquanto Tânia se mantinha firme, observando com um olhar determinado. O grupo se movia rápido e, em meio ao turbilhão, uma certeza se formou em sua mente. Tudo o que ele tinha passado, cada dor, cada segredo, importava. Não só por ele, mas por Beatriz. Você não vai me perder, Beatriz, ele sussurrou. E mesmo sob os holofotes de uma realidade cruel, Marcelo sentia uma chama de esperança. Suas mãos estavam unidas à dela, e algo pulsava entre eles. Uma conexão que transcendeu os obstáculos. A cirurgia tinha começado, e a tensão era palpável. Cada minuto parecia se arrastar. Jorge estava ao lado, e os dois aguardavam. O silêncio cortado apenas pelo barulho das máquinas. Se tudo isso é verdade, temos que descobrir o resto, Marcelo. A verdade pode ser a chave para libertar todos nós. Ele assentiu, os olhos firmes em Beatriz, agora sob os cuidados médicos, mas a realidade começava a se desenrolar. As revelações sobre o passado correriam como um rio, e ele sabia que teriam que enfrentar tudo de cabeça erguida. Após horas de ansiedade, um médico apareceu, o rosto tingido de seriedade. Ela está estável e precisa de vocês. As palavras dele foram um bálsamo, mas Marcelo sentiu o peso da verdade ainda se formando nas sombras. Beatriz despertou alguns dias depois, trazendo respostas que ampliavam a dor, mas também a libertação. Eu sempre soube que havia algo além, Marcelo, e não posso deixar que isso nos separe. Os olhos dela brilhavam, um misto de determinação e fragilidade que tocou seu coração. E em meio a tudo isso, ele percebeu. A ligação dele só se reforçava, mais do que segredos. Mais do que dor. Havia a chance de reconstruir. Naquele momento, Marcelo fez uma promessa silenciosa. Não só a Beatriz, mas a si mesmo. Nós vamos descobrir tudo, juntos. Enquanto a família se reunia, a conexão deles se solidificava, mas a vida estava prestes a apresentar novos desafios. A verdade poderia ser difícil, mas eles estavam prontos para enfrentá-la. O que não sabiam, porém, era que ainda existiam ligações a serem desvendadas, segredos que ainda guardavam nas sombras. E para você que acompanhou essa jornada emocionante até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E se você realmente amou essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os Verdadas.